E as grandes novidades, o Caleri de volta recuperado no ataque e também o jogador Rodrigo Nestor, que passou por cirurgia em novembro e volta a compor o banco de reserva. Independentemente de quem ele escolher para entrar em campo contra o Cobressal, é vencer ou vencer. Senão a batata vai assar. Você acha, Vamp, que o Carpini corre risco de ser demitido amanhã? Manda empatar o jogo amanhã. Perguntar, né? Manda empatar o jogo amanhã. Bruno falou que o time não ganhou uma partida esse ano, né? Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor que joga amanhã contra o Cobressal. Jogo importante, Carpini pressionado, a batata do Carpini está assando e amanhã, caso aconteça, né, um tropeço do São Paulo, fica bem difícil do Carpini continuar. Vamos ver aqui as últimas informações, o que a mídia está falando desse jogo, projetando essa partida no Morumbi, que vai ter casa cheia amanhã. Créditos do vídeo, a ESPN Brasil, um trecho do Jogo Aberto e outro trecho também da Jovem Pan Esportes. Está deixando o link dos canais oficiais aqui na descrição, como créditos ao vídeo. Torcedor Tricolor, aproveita e já deixa seu palpite nos comentários para esse jogo de amanhã. Deixa seu palpite aqui abaixo. Deixa o like também para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Olha, eu era mais ou menos. Meu apelido era AJ, Abel Jordan, que eu não jogava muito bem. Vamos falar agora com... Olha lá, o Eduardo Afonso, sorridente no Morumbi, Grande, Edu. que amanhã tem Tricolor. Tricolor que não vive uma boa fase, né, Edu? Bom dia, amigo. Tudo bem, Abel? Grande jogador de basquete, eu sou prova disso, nos torneios de imprensa arrasava, era o Jordan da nossa imprensa. Um abraço a você, um abraço aos nossos comentaristas, Eugênio, professor Celso Zelt, Breler, a todos os fãs de esportes. Estou aqui no Morumbi sendo preparado para esse jogo contra o Cobressal, amanhã com transmissão exclusiva dos canais ESPN. E olha só, é um São Paulo que chega numa situação bem incômoda, bem desconfortável. Primeiro porque está cheio de desfalques, além do Luiz Gustavo, perdeu 3 jogadores com lesões graves na primeira rodada. Aquele que tem mais chances de voltar ainda nesta primeira fase de Libertadores é o Lucas Moura, com uma lesão muscular. Talvez no retorno, nos jogos da volta desta fase de grupos, ele já esteja à disposição em maio. O Rafinha com uma fratura, está fora desta primeira fase com toda certeza. O Wellington Rato com uma lesão séria no tornozelo também tem poucas chances de voltar, pelo menos nas próximas semanas. Por isso o técnico Carpini, que está muito pressionado, e eu posso garantir para vocês que se amanhã ele não arrumar um bom resultado aqui, a chance de queda é muito grande na 16ª partida. O Carpini vai ter que fazer modificações na equipe. O Rafael no gol tá certo, o Igor Vinícius passa a ser o lateral direito, Arboleda, Diego Costa e Wellington devem completar a zaga, embora o Ferrarese possa aparecer como surpresa. No meio de campo, Pablo Maia e Alisson. E aí tem uma linha de 3 que tem muita gente brigando pela vaga. O Rames é quase certo que jogue. Aí nós temos Luciano, Eric, além de Galopo e também Ferreirinha brigando por 2 posições. E as grandes novidades, o Caleri de volta recuperado no ataque e também o jogador Rodrigo Nestor, que passou por cirurgia em novembro e volta a compor o banco de reservas no jogo de amanhã. São 42.460 ingressos já vendidos até as 10h30 de hoje. Devemos chegar a 48, 49 mil, no máximo 50, contra um adversário que é o último colocado no torneio chileno. Tem 2 pontos em 7 partidas, nas últimas 8 partidas, contando a estreia na Libertadores, não ganhou de ninguém. Que chance ótima, hein, companheiros? O São Paulo se reabilitar e o Carpini ficar calmo, confortável aí no cargo, pelo menos até o próximo jogo. Você falou, pelo menos até o próximo jogo. A pressão é muito grande realmente para cima do técnico do São Paulo, o Carpini. Muito obrigado, Eduardo Afonso, esta bandeira do jornalismo brasileiro. Grande Edu Afonso ao vivo lá do Morumbi. Amanhã tem São Paulo e Cobressal, professor Celso, Breler, Eugênio, com muitos problemas para o professor Carpini, hein? Rato, Rafinha e Rames de novo titular. O maior problema no momento é a falta de credibilidade dele, no sentido de apoio externo, né? Tem São Paulino aí reclamando que o adversário é fraco e não dá para derrubar o Carpini na Libertadores. O Edu falou... Não dá? Aqui no Brasil você derruba técnico até em treino, amigo. Isso lá é verdade, alguns sem jogar. O Rogério foi demitido ano passado, depois venceu um jogo, né? Teve de tudo, né? Na madrugada ainda. Wagner Mancini caiu no Grêmio invicto. Agora, o Edu falou em próximo jogo, esse próximo jogo é contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, outro osso duro de roer, né? Principalmente os desfalques complicam, acho que menos para esse jogo,
mas mais para o futuro. O Edu falou, muitos deles não voltarão na primeira fase inteira da competição sul-americana, então é uma situação difícil para o Carpini. Antes de tudo, fazer resultado. Vem aí o Sport Center. Campo hoje e o São Paulo tentando retomar também essa taça, Mari. Edu Afonso, com as atualizações, porque isso é um jogo importante, Edu, pro torcedor, pro São Paulo e, claro, também pro Carpini. É isso, Mari, tudo bem com você? Bom dia ao Vicário, aos nossos comentaristas, o Donan e o Prates, e ao Fã de Esportes. Tô aqui no Morumbi, que pode ser palco amanhã, do último jogo do Carpini como comandante do São Paulo. E até meio estranho a gente falar isso, né, pessoal? Porque o Carpini só tem 15 partidas como técnico do São Paulo na temporada. Mandar técnico embora com 15, 16 jogos não é bem o plano que o time tem no início da temporada. Mas a pressão é grande, o adversário é fraco amanhã e qualquer tropeço, até uma vitória jogando mal, aquelas vitórias no sufoco, pode custar o cargo de treinador ao técnico são paulino, porque a pressão externa é muito grande. A direção tem bancado o Carpini, mas a pressão é muito grande. Bem, o time tem novidades. A principal delas, claro, Calleri está de volta, recuperado daquele cisto de Baker, será o atacante principal do São Paulo. Tem também o Rodrigo Nestor, que passou por cirurgia em novembro, ficando à disposição para uma eventualidade no banco de reservas. E tem uma série de dúvidas. Na lateral direita, sem o Rafinha, Igor Vinícius, aí não tem segredo. Na zaga, que tomou 15 gols em 15 partidas, podemos ter mudança. Arboleda pode ter um novo companheiro, Ferrarese ou Alan Franco. E do meio para frente, são pelo menos 5 jogadores brigando por 3 posições. Luciano, Rames, Rodrigues, Ferreirinha, que são os mais cotados, mas tem o Eric e o Galopo também, de olho numa chance de ser titular contra a equipe do Cobressal. Último colocado do torneio chileno nas últimas 8 partidas, uma delas pela Libertadores, 5 derrotas e 3 empates. É um time fraco, mas se der trabalho para o São Paulo, pode mudar todo o comando técnico do São Paulo daqui para o final da temporada. Por enquanto, quase 43 mil ingressos vendidos, tendência de 48 a 50 mil pessoas aqui no Morumbis, amanhã nesta partida, companheiros. Pouca tensão envolvida nesse jogo, hein, Bruno? Tenta buscar um resultado positivo, começou mal, perdeu para o Tajeres na estreia por 2-1 e agora jogando com o seu torcedor, apoiando de perto. Tem uma notícia interessante, essa é boa para o Thiago Carpini. Rodrigo Nestor está de volta depois de cirurgia. Pô, ainda bem, né? Que deu um monte de machucado. Nunca o clichê juntar os cacos foi tão verdadeiro quanto no São Paulo. O futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Haja filosofia para explicar o presente. 3 jogadores machucados numa leva só. Resultados negativos, eliminação e pressão. Lucas, Rafinha e Wellington Rato fora de combate. O ídolo e camisa 7 teve a 3ª lesão muscular desde que voltou ao clube. O novo problema é na posterior da coxa esquerda e deve ficar fora por cerca de 5 jogos. Nas redes sociais confirmou a notícia e a frase: ferido, mas não abatido. Rafinha e Rato podem ficar fora por até 3 meses. O lateral fraturou a fíbula, um osso da perna esquerda, enquanto o problema do atacante é no tornozelo esquerdo. O clube não divulgou os prazos oficiais de recuperação. Quanto aos números, a situação só piora. Antes da Supercopa, o tricolor estava invicto na temporada. Depois do título, apenas 3 vitórias em 10 jogos, além de outros 4 empates e mais 3 derrotas. Aqui no Morumbi, por exemplo, já são 4 partidas de jejum, desde o dia 7 de fevereiro, que o São Paulo não sabe o que é vencer, incluindo a eliminação nas quartas do Campeonato Paulista. Se bem que o Cobressal não tá tão diferente. A equipe ainda não venceu em 2024. Na Libertadores, arrancou um empate nos acréscimos contra o Barcelona de Guayaquil, jogando em casa. Agora, quer pelo menos uma boa notícia, tricolor? Rodrigo Nestor, o herói do título da Copa do Brasil, está de volta. 100% recuperado da cirurgia no joelho esquerdo. É uma situação nova, eu nunca tinha passado por isso. Talvez no melhor momento da minha carreira, passar por uma situação como essa. E faz parte, como eu falei, a parte mais difícil já passou. Agora é voltar e aproveitar
porque realmente foi muito difícil. Ficou uma cicatriz aqui e toda vez que eu olhar para ela eu vou lembrar o que eu tive que passar para poder voltar ao meu normal, né? Nestor não joga desde o dia 2 de novembro e não vê a hora de reencontrar a torcida, ainda mais na Libertadores. Tô muito ansioso, a expectativa é máxima para que tudo dê certo, né? Eu já joguei uma vez, mas foi sem torcida, né? E tô muito ansioso para que chegue quarta-feira logo, para poder ver o Morumbi lotado e aproveitar. Quero aproveitar esse momento, valorizar e jogar, cara, e desfrutar desse momento, porque é um clube muito grande que combina com essa competição. A Libertadores é a cara de São Paulo. Ótima notícia pro Carpini, até porque é ganhar ou ganhar do Cobressal. E olha que às vezes nem vencer resolve. Ano passado, também em abril, Rogério Ceni vivia pressão semelhante no cargo. Também vinha de eliminação nas quartas do Paulista pro Água Santa e de uma derrota em estreia, só que no Brasileiro pro Botafogo. Mesmo vencendo o modesto Puerto Cabello por 2-0 em casa, o comandante foi demitido no dia seguinte e abriu espaço para a chegada de Dorival Júnior. E agora, o que vai ser do futuro de Thiago Carpini depois desse teste de fogo no Morumbi lotado? E agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando. E agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores, o torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também. Dedê, ganhar ou ganhar, hein? Não tem conversa para o São Paulo, não dá nem para pensar em tropeçar diante do Cobressal. Hoje eu estava olhando a tabela do Campeonato Chileno, é o 16º colocado, é início ainda lá da competição, mas mesmo assim o São Paulo tem que mostrar suas credenciais. E ainda mais jogando em casa, ainda mais com o apoio do torcedor, porque o torcedor tem acreditado muito no São Paulo, muito empolgado por causa da questão de disputar a Libertadores. Apesar da lesão do Lucas, o Lucas toma uma decisão, imagino, pensando muito em disputar a Libertadores e que ele se recupere rápido, tanto ele quanto o Rafinha e também o Wellington Rato. Então a gente deve ver Luciano como titular, a gente deve ver Ferreirinha como titular, independentemente de quem ele escolher para entrar em campo contra o Cobressal, é vencer ou vencer, senão a batata vai assar. Porque você começa a perder, de repente, pontos contra um adversário fraco. Até agora, no ano de 2024, o Cobressal não venceu ainda. Então aí aumenta com essas informações, aumenta ainda mais essa responsabilidade do São Paulo. Eu não tinha essa informação. O São Paulo, que tem a obrigação de saber dessa informação, provavelmente está inteirado em relação a isso. Então isso aumenta ainda mais a responsabilidade do São Paulo em vencer o jogo. O Cobressal empatou na Libertadores e lá no campeonato local são 5 derrotas e 2 empates. Então o São Paulo tem que aproveitar a fragilidade do adversário, que deve estar muito pressionado. E que não vai vir para jogar de igual para igual, que aí é um problema ainda maior, né? Porque do mesmo jeito que a informação chega para a gente aqui, eles também têm a informação lá. Muito bem, vamos falar... Ações importantes, né? Porque o Casares, ele fala assim, por enquanto ele está trabalhando com o elenco. A notícia de hoje é que ele é técnico do São Paulo com o nosso apoio e dos atletas. Então, eu acho até que o Casares já mudou um pouco o discurso, não é, Mauro César Pereira? Achei que deixou até uma brecha aí, deixou no ar, né? Hoje é o nosso técnico. Por enquanto, ele está trabalhando com os nossos jogadores. Porque é evidente que o Carpini é um técnico que pode ser demitido a qualquer momento, né? Um ou outro resultado negativo, eles vão trocar o treinador. É o de sempre, né? Traz um técnico novo, mas ninguém banca. Então você traz um novo e fala assim, ó, se vira aí, irmão. Estou te dando uma chance de trabalhar num time grande, mas se não der certo, eu me inclua fora dessa. Eu vou te demitir, vou trazer um cara mais cascudo e tal, é o que eles fazem sempre. Então, não adianta, né? E o São Paulo sempre gosta de lembrar. Tem Casares, tem Belmonte, tem o Rui e tem o Muricy. Tem 4 personagens aí e quem é que dá realmente respaldo pro técnico? Tem Milton Cruz também. Ainda tem o Milton Cruz, quer dizer, tem mais gente. Pode citar ainda outros. Que tem ou função importante no clube ou tem uma história no clube, né? E quem é que aparece? Fala, não, é ele, não tem esse negócio, se perder, não vou mudar, não mudo, acredito no cara, vamos até o final. Não, é muito fácil. E a torcida fica sempre contra o técnico e alivia dirigente. Quase sempre. O caso da torcida de São Paulo, então, é impressionante. Como pega no pé do técnico, parece que toda a culpa é dele, né? Foi ele contratou o Rames, inclusive, que é mais um problema do que a solução. E dificilmente os torcedores se voltam contra o dirigente. É o técnico que tem 2 frenesis aí no mercado, né? Um é por contratação, muita gente prefere uma contratação do que um título, e outra é trocar de técnico. Não tá bom, tem que trocar de técnico. Troca, tal, tem que cair, não pode continuar, porcaria, muda rapidamente e tal. E é isso. Então, a situação está tão evidente
que não dá nem para ele disfarçar. Por isso que ele acabou falando isso. Não, por enquanto, tá e tal. Mas é evidente que... O cara do elevador, o moleque quer dar risada, né? Atrás, né? Aí ele falando e tem ali um aluno se esforçando, né, para não dar risada. Felipe Oliveira, e aliás, belo trabalho, mais uma vez aqui destacando o trabalho do nosso Felipe Oliveira, trabalha com a gente aqui na Jovem Pan, também está lá no Arquibancada Tricolor, né, insistiu nessa entrevista, não deixou o Casares ir embora pelo elevador, né, seguiu o Casares e conseguiu aí, né, essas respostas do Casares, né, conseguiu fazer questionamentos ao presidente do São Paulo, Vampeta. Quero a sua opinião sobre esse assunto. Você, como jogador, já se viu numa situação dessas também? De querer sair de uma entrevista e não conseguir, ou algo do tipo? Tem muito, né? Quando eu jogava, era mais difícil sair porque a empresa tinha mais, né, acesso, até dentro de campo. A gente jogava, você é substituído, vinha todo mundo ali, termina o jogo, você tem que passar por todo mundo, não tinha coletiva, né? Ela pegava quem queria. Mas, enfim, assim, o Carpini está ameaçado mesmo. Você vê que foi aquela sabatina, todo mundo sabatinado ali. Teve uma galera de treinadores, né, estrangeiro que foi sabatinado, o Luciano gostou. Mas o cara, é isso que o Mauro falou. Verdade, tem 4 pessoas lá que pode chegar assim, ó, trouxemos, tem 3 meses, vamos contar. Não sei se você está na pauta aí, vai falar do Cruzeiro, da demissão. Daqui a pouco. Então, é quase a mesma situação, dá uma oportunidade, o cara estava no Juventude, subiu com o Juventude, teve outros nomes especulados antes dele, e aí você tem um estadual onde você, queira ou não, das competições que tem ao longo do ano, principalmente para o São Paulo, Libertadores, a torcida São Paulo é um tricampeão, Campeonato Brasileiro é um dos que tem mais, tem a Copa do Brasil, que é o atual campeão, puder dar essa tranquilidade. E olha que o Carpini ganhou a Supercopa, né? Sim. Ele é o treinador da Supercopa, você vê que não tem paz, né? Fausto Favara, tem peso essas declarações aí do Júlio Casares e a todo momento, né? Por enquanto isso, por enquanto aquilo, hoje a notícia é essa, ele é o técnico. Tem peso essas falas aí do Casares? Tem peso para a cabeça do treinador, porque normalmente é algo certo. O cara elogia, uma semana depois o treinador tá na rua. Normalmente é isso, só estamos fechando com ele, aí vem a derrota, tá na rua. É assim que funciona. Isso é quase... Mais ou menos não fosse, 40 dias estava no Mineirão, todo mundo pulando. É padrão isso, Vamp, isso é padrão. Ainda mais uma resposta que o Casares deixou claro que tá, mas assim, não com muita firmeza. Enfim, isso eu não levo a sério, sinceramente. Para a palavra de dirigente, eu costumo não levar a sério. São raríssimos que a gente fala assim, olha, esse cara cumpriu exatamente com o que ele falou. Mas, normalmente, ainda mais com relação a treinador, não é o que acontece. O jogo de amanhã, eu acho que é um jogo que pode mudar o rumo do São Paulo aí. Se vier um empate... até um empate, hein? O empate dentro de casa, eu acho que o Carpini corre um seríssimo risco de na quinta-feira já não acordar no comando do São Paulo. Eu tô falando da realidade, não tô falando que seria correto ou não seria correto. Tô falando da realidade do futebol brasileiro. O que acontece é isso, né? O dirigente vem, se posiciona, fala que tá fechado, vem o empate, não tem para quem jogar a culpa, né? Porque, como disse o Mauro, tem muitos culpados nisso aí, mas normalmente cai em cima do treinador, né? Agora, se você perguntar para mim com relação ao Carpini, eu não acho que ele está tendo um início de trabalho bom, não. O título veio, mas muito talvez pela empolgação do início da temporada, né? Não era um trabalho totalmente dele, tinha muito do Dorival Júnior ainda nesse elenco do São Paulo. Não estou tirando os méritos do título dele, não. É lógico que é bom e seria ótimo se ele conseguisse aproveitar esse título para manter o São Paulo num nível legal de competitividade, mas enfim, acho que ele corre um sério risco de não permanecer no São Paulo dependendo de um resultado negativo, e um resultado negativo, na minha opinião, amanhã seria um empate, com mais de 40 mil pessoas no Morumbi, né? Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, né? De novo. Então, a chance de bater 55 é enorme, é gigante. O São Paulo, a nossa produção fez um recorte dos últimos 9 jogos do São Paulo com o Thiago Carpini. Essa sequência aqui começa logo no jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O São Paulo perdeu por 2-0. São Paulo perdeu para o Santos.
lá no estádio do Morumbi, empatou com o Bragantino também em casa, empatou com o Guarani. Essa sequência já de 4 jogos sem vitória já jogou uma pressão em cima do Carpini. Aí que o Rames voltou. Foi aí que o Rames voltou. Foi. Também bem lembrado pelo Bruno Prado. Mas essa sequência de 4 jogos no Paulistão já começou a pressão, porque até essa sequência o Carpini vinha muito respaldado, né? Tinha ganhado a Supercopa em cima do Palmeiras e tinha quebrado um tabu em Itaquera contra o Corinthians. Aí depois venceu a Inter de Limeira por 3-0, lá em Brasília, com destaque para Rames Rodrigues, né? Entrou bem no jogo. Aí empatou com o Palmeiras 1-1. Ituano 2, São Paulo 3. São Paulo até o último lance, até a última jogada, né? Tava fora da fase final, mas aí consegue aquele gol, né? Nos segundos finais daquela partida. Cai para o Novo Horizontino nas quartas de final em casa, nas penalidades. Aí a pressão que já existia aumentou de vez. E agora perdeu para o Tajeres na estreia da Libertadores 2-1. Você acha, Vamp, que o Carpini corre risco de ser demitido amanhã? Manda empatar o jogo amanhã. Perguntar, né? Manda empatar o jogo amanhã. Bruno falou que o time não ganhou uma partida esse ano, né? Sim. Olha só. 8 jogos. Amanhã o Morumbi lotado. Provavelmente capacidade máxima, né? Que o São Paulo tá indo no Campeonato Paulista, imagina na Libertadores. Um empatezinho na batata. Contra o adversário em tese mais frágil do grupo. Não ganhou um jogo. E aí é o seguinte, quarta, quinta-feira, certeza, cabeças rolam. A torcida começa a vaiar, você tá doido, chamar de burro. Dependendo de uma... Se for derrotado, não espera nem quinta-feira. Não precisa ser derrotado não, empatar o jogo. Mas empatar eles pensam quinta-feira. Se for derrotado na quarta... Já sai logo... O jogo contra o Novo Horizontino já chamaram ele de burro e começaram a pedir o Rames no time. O jogo contra o Novo Horizontino. Ele não tá fazendo nada também. Tá aí, galera, informações do São Paulo que joga amanhã no Morumbi contra o Cobressal. O Cobressal que é o time mais fraco desse grupo do São Paulo. Então, né, amanhã não tem desculpa. É vencer ou vencer. O trabalho do Carpini, né, a continuidade do Carpini passa por esse jogo de amanhã. Se o São Paulo tropeçar, não vencer o Cobressal, acredito que o São Paulo vai demitir o Carpini, não vai manter. Até porque o trabalho que ele vem fazendo é péssimo. Vem convivendo com problemas de lesões, mas o São Paulo tem um bom elenco, né? O Carpini tem que achar soluções. O São Paulo tem um bom elenco e até agora, no momento, ele ainda não encontrou ali soluções para o São Paulo não conseguir fazer o time jogar um bom futebol. Acredito que um empate amanhã, o Carpini fica bem difícil, né, dele continuar no São Paulo. Ali na estreia jogou muito mal, o time jogou muito mal, tá certo que perdeu jogadores importantes. Além do time não estar rendendo um bom futebol, o Carpini não está conseguindo extrair o melhor, né, dos jogadores desse elenco. Ainda está convivendo com problemas de lesões, mas isso não eu acredito que isso, né, não é o problema. O Carpini, como eu falei, né, tem um bom elenco aí nas suas mãos e ele não está conseguindo achar soluções e fazer esse time jogar um bom futebol, não está conseguindo vencer as partidas. E o São Paulo amanhã precisa dar uma resposta positiva. O Carpini, né, precisa dar uma resposta positiva, porque se tropeçar amanhã a coisa já vai complicar, até mesmo aí para o lado do São Paulo na Libertadores. Então amanhã é vencer ou vencer, com todo respeito ao time do Cobressal, mas o São Paulo amanhã tem que atropelar, né, passar por cima, conquistar uma boa vitória. Ainda mais que vai jogar diante do seu torcedor, o Morumbi com certeza vai estar lotado. A gente viu nos jogos aí do Paulistão a torcida presente. Amanhã Libertadores, o São Paulo voltando a jogar na sua casa, então não tem desculpa. Se o time amanhã tropeçar, Morumbi lotado, a coisa vai ficar feia, né, pro lado do Carpini. Acredito que vai ser bem difícil dele continuar. O Casares disse, né, que por enquanto o Carpini é o treinador do São Paulo. Mas vai passar, tudo passa, né, por esse jogo de amanhã. A gente torce, né, para que o São Paulo faça uma boa partida. Agora, no momento, não seria muito legal, né, trocar de treinador, o São Paulo ter que correr atrás de outro nome, mas para isso o Carpini tem que dar uma resposta, o time tem que jogar bem. Então vamos aguardar, né, esse jogo de amanhã. Mas a gente torce, né, para que o São Paulo faça uma boa partida, quem sabe amanhã dando uma resposta positiva. Tem a questão aí de lesões, jogadores importantes que não vão poder jogar, mas o São Paulo tem um bom elenco, montou o time para isso. Vamos ver, né, essa partida de amanhã.
Deixa sua opinião nos comentários. Torcedor Tricolor, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, obrigado a você que assistiu até o final. E até o próximo vídeo, galera.